Fala galera, queria deixar salvo uma partida que acabei de jogar aqui, que eu achei simplesmente espetacular, acho que vale a pena ela ficar salva para a posteridade, né? E gostaria de compartilhar também porque é daquelas partidas bonitas que vale a pena compartilhar, sabe? Acompanhe comigo. Eu estou jogando de pretas aqui contra uma aluna minha chamada Isis Demarque. Ela tem apenas 8 anos, o que impressiona mais ainda, né? Tá vindo uma geração muito boa aí de jogadores que a gente tem treinado lá no clube, né? Quem quiser jogar comigo também, fique à vontade. É só me convidar lá que a gente joga, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tentei a defesa siciliana aqui, como eu tenho feito ultimamente. Tenho ensinado alguns alunos a siciliana, né? E eu vou tentar entrar na Najdorf. Então aqui o D6 normal. E ela tenta uma ideia um pouco diferente aqui, que não é o comum. Bom, primeiro, ela não conhece a teoria de aberturas ainda muito a fundo, né, gente? Mas esse lance aqui não é o principal é D4, abrindo o centro do tabuleiro, né? Mas esse lance, ele também é possível, é um lance completamente possível, tá? Existe essa ideia. Daí dá pra jogar E6, enfim. Eu preferi avançar, porque assim eu estou transformando a estrutura numa francesa, que eu já tenho também alguma experiência. Não sou um expert, mas já joguei francesa também. Foi uma opção, tá? Então, beleza. Ela dá o cheque, a ideia dela é tirar o bispo para poder fazer roque, e eu cubro de bispo, porque é sabido que na francesa, o bispo de casas claras, ele é mau, ele é um bispo mau, por conta da estrutura. Então, tudo bem, eu aceito a troca. Daí toma de dama. Não tomar de cavalo, porque ela teria aqui um E6 que bagunçaria toda a minha estrutura, né? Ficaria extremamente perigoso isso aqui. Não vale a pena, né? Então eu tomei de dama. Bom, até aqui tudo bem. E ela joga o D4. Olha só que interessante, pessoal. Para quem não conhece a teoria moderna de abertura do xadrez, né? O importante é que ela conhece a lógica do xadrez, então ela sabe que ela tem que dominar o centro. Então ela já manda um lance que faz todo sentido, que combina com a posição, que é para sustentar ali melhor o seu peãozinho de E5, né? Muito legal, muito legal. E aí, como vocês podem ver, realmente virou uma francesa do avanço, né? Aqui ela captura, talvez um pouquinho melhor fosse C3, porque mantém o centro, né? Mas também não é nenhum crime ela capturar aqui, beleza? Eu capturo de volta. Agora o ponto é que ela tem que se preocupar ali com o peãozinho dela central de E5, que vai sofrer uma certa pressão, né? Mas tudo bem. Ela faz o roque, eu tiro meu cavalinho batendo no peão central. Ela joga esse bispo G5 que é um pouco misterioso. Não entendi exatamente a ideia associada, mas ok, pelo menos ela desenvolveu, né? E eu tiro meu cavalinho. Minha próxima meta é fazer o roque. Agora, pessoal, vai vir uma sequência que é muito bonita. Acompanhem comigo. Cavalo C3. Esse lance, ok, desenvolveu, né? Mas ele vai ter uma ideia bem interessante no próximo lance. Acompanhem comigo. Eu faço o A6. A minha ideia do lance A6 é tentar evitar que o cavalo salte para B5 e depois para D6. Veja, não teria tanto problema assim. Se eu faço o roque, pula para B5, eu passo a vez aqui e ela pula para D6, não é o fim do mundo. Até porque eu poderia capturar aqui, né? Eu acho que tá tudo bem. Não me parece ser problemático. Sempre tem contra-jogo, ela poderia tentar um C4, talvez. Enfim, mas eu optei por evitar, né? Antes do roque, a gente evita aqui com o A6 e tudo bem. Vai controlando a posição, né? Não tenho pressa. Beleza. Agora ela vem com uma ideia extremamente interessante. Olha só esse lance aqui, que diferente. Bom, antes, desculpa, eu me antecipei um pouquinho. Ela jogou com o cavalo A4, né? Aí eu voltei com o bispo A7. Com o bispo A7 eu justifico melhor o meu peão em A6, que eu avancei, né? Então eu dou uma casinha pro meu bispo, para não ter que trocar esse bispo, né? Beleza. E agora sim, aí sim, ela joga bispo em E3. O que parece um lance meio duvidoso, né? Porque... Bom, eu capturei aqui, ela captura, e agora você pode pensar, poxa, mas ficou com dois peões isolados aí, dobrados, né? Esquisito. Agora, eu tenho mais alvos, eu poderia pensar aqui, de repente, um
cavalo F5, ou até só fazer o roque mesmo e pronto. Mas, pessoal, isso aqui é extremo. Esse lance aqui, ele é extremamente interessante, tá? É possível que a máquina aponte como erro. Eu não analisei ainda. Eu acabei de jogar a partida, né? Mas a profundidade desse lance é extremamente grande, tá? Eu não sei também se ela calculou tudo. Eu acredito que ela foi meio que na intuição. Mas o que vai acontecer a partir de agora é realmente incrível. Porque, por exemplo, eu tomei. Se eu faço rock, eu tô tomando um duplo aqui. Ou seja, primeiro ponto. Essa ideia do bispo E6 está associada diretamente a tentar melhorar esse cavalo, dar função para o cavalo. Né? Olha que pensamento interessante. Mas não só isso, tá? Não é só isso. Porque aqui eu defendi dama C7. Com a dama em C7 também pressiona o centro, né? O peãozinho agora está mais pressionado ainda. E eu pensei, aqui estou super bem. A partida vai se encaminhar bem tranquilo agora. Vou jogar sem problemas. Mas aí ela me manda uma bomba. Que de verdade, pessoal, eu gastei quase 4 minutos e eu não achei uma solução. Olha que coisa, que interessante. Aqui ela joga cavalo G5. Um lance que com certeza exclama. Veja, no ponto de vista humano, eu diria esse lance com certeza é um lance excelente. Para não falar brilhante, tá? Claro, considere que ela tem 8 anos de idade, tá? Ela joga xadrez tem 5 meses só. Pessoal, aqui eu tô com alguns problemas. Por exemplo, vou passar uma vez. Primeiro ponto. O peão de F, que é o peão fraco, né? Ele está caindo. Ok? Então, a ideia imediata desse cavalo G5 é que tem o peão de F caindo. Ok? Mas aí alguns poderiam pensar, tá, mas não é um grande problema assim, é só defender o peão, né? Por exemplo, roque. Você já não queria fazer o roque antes? Faz o roque. Sim, é verdade, mas o que eu faço contra dama H5? Olha só as ideias, pessoal. Dama H5. Agora, se eu passo a vez, eu tomo mate. Checkmate. Então a ameaça de dama H5 é dama H7 mate. Ok? Se eu tento defender o mate jogando, por exemplo, H6, está caindo o meu peão de F novamente. Porque tem a torre e a dama apoiando. Esse apoio duplo faz com que a ideia continue viva. Né? Ou seja, esse lance cavalo G5, ele é muito dinâmico. É um lance muito bom, assim. Dá muita perspectiva para as brancas. Sabe? Em último caso, aqui, outras ideias possíveis. E se tentar expulsar o cavalo? Bom, tá caindo o peão, né? E se tentar um G6 para impedir que a dama passe para H5? Tá caindo aqui de novo, né? Então, assim, não é tão fácil solucionar isso aqui. Não é tão fácil. Eu ainda tive uma outra ideia, que seria tomar o peão central, ameaçando o cavalo, né? Mas eu tomo duplo aqui. Eu ainda posso tirar com cheque, beleza? Mas, veja, eu não resolvi os meus problemas. Eu adiei meu problema, né? Mas eu tenho problemas aqui para resolver. Né? Eu poderia considerar que talvez ela tome de torre, e aí eu pego o cavalo. Mas veja, isso aqui é colaborativo, né, pessoal? Eu não posso imaginar que ela vai fazer um erro. Porque ela tem um lance bom, né? Em último caso, turma, eu tava pensando em fazer o roque grande. Não agora, obviamente, né? Mas em último caso, roca grande e tentar me salvar, né? Mas olha que coisa. Agora, o mais interessante é que esse lance aqui atrás, esse bispo em E3, ele é muito intuitivo. Por quê? Por que tudo isso está dando certo para ela? Esse cavalo G5 é tão bom. Eu defendi o duplo, né? E agora cavalo G5. Essa ideia, ela está associada com a teoria do peão isolado. Quando ela joga bispo em E3, aqui bispo E3, e eu capturo, a estrutura vira uma estrutura de peão isolado. E qual que é a característica do peão isolado? Quando você tem peão isolado, a posição de quem tem peão isolado fica muito dinâmica. É verdade que os peões isolados são uma fraqueza. No entanto, agora ela tem mais colunas abertas, mais diagonais para explorar, mais casinhas para pular, ou seja, a posição fica mais dinâmica e ela acerta o lance jogando de modo dinâmico. O que é incrível é que para ela eu ainda não ensinei a teoria do peão isolado. Ela talvez até saiba o que é um peão isolado.
Mas ela não sabe que tem que jogar de maneira dinâmica. Ela fez isso no puro instinto. Isso é incrível, né, pessoal? Então, ela associa a ideia teórica correta e faz um lance coerente. E, novamente, talvez você possa botar na engine e falar que a engine marca como um erro grave. Beleza, pode ser um erro grave. Mas, humanamente falando, tá fazendo sentido. Sabe? Bom, continuando. Qual que foi a minha ideia aqui, que eu tentei sobreviver aqui, né? Eu joguei aqui cavalo por E5. Veja que eu gastei quase 4 minutos aqui. Eu tinha 10.26, dá pra ver meu tempo aqui embaixo, né? No canto inferior direito. Eu tinha 10 minutos e 26 segundos. Meu tempo caiu para 6:40. E veja, depois de quase 4 minutos, eu percebi que esse meu lance também tem um problema grave aqui. Essa não deve ter sido a melhor defesa, eu acho. Não avaliei muito a fundo. Por quê? Qual que é o problema desse lance? Bom, primeiro, eu joguei esse lance para defender o meu peão de F. Caso ela passasse a vez, eu poderia jogar H6. E aí quando o cavalo voltasse, eu trocaria tal. E roque. Essa era a minha intenção. Só que eu comecei a cogitar, tá, mas e se ela jogar dama H5 mesmo assim? E aí eu vi que eu tinha problemaço para resolver aqui, pessoal. Um problemaço. Porque tudo bem, eu defendi o peão de F. Mas na verdade eu não defendi tão bem assim, porque agora existe um outro problema. Por exemplo, H6 aqui claramente não funciona, porque ela continua tomando aqui, beleza? Mas não só isso, existe também um outro tema agora, que é o de cavalo por E6. E quando eu percebi isso, eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, que perigo. Eu de verdade fiquei com medo aqui, tá? Nessa posição. De novo, talvez tenha algum método de defesa, porque eu não posso tomar o cavalo que ele tá cravado, né? Se eu tiro a dama, dependendo de onde eu tiro, por exemplo, pra cá, volta aqueles temas do duplo. O duplo, ele volta aqui. Aí talvez teria que avaliar esse, mas aí tá caindo esse peão com cheque. Olha a bagunça que virou isso aqui, pessoal. Isso aqui provavelmente tá errado, tá? Provavelmente tá errado. Quando o rei sai, o tema do duplo ainda não tem, mas claramente eu não tô bem aqui, sabe? Meu rei foi pro centro, deu tudo errado. Tá, isso eu tento G6 também. G6 tem o mesmo problema. Porque se ela toma a minha dama, eu perco a minha dama e ainda perco a torre depois, porque foi duplo, né? Turma, vamos considerar que, assim, eu ensino xadrez já tem mais de 10 anos. E ela só tem 8, cara. Isso aqui é realmente incrível, né? Por isso que eu tô falando, eu quis gravar essa partida porque eu tô em apuros aqui. Eu tava com medo de verdade de perder essa partida, tá? Felizmente pra mim, depois que eu jogo cavalo por E5, ela não jogou dama H5. Ela jogou aqui E4. Que ainda assim é um lance que tem seu veneno, tá? Ela tá tentando abrir o centro porque o meu rei tá no centro, né? Então ainda tem alguma coerência, tá? Só que eu acho que não foi a ideia mais forte, porque agora eu consigo fazer o que eu queria, né? Eu expulso o cavalo, troco o cavalo, ela toma de dama pra já ameaçar o peão fraco, mas aí eu faço roque. E aqui eu me salvei. Consegui escapar por enquanto, né? Mas aqui eu já respirei um pouquinho mais calmo, né? Olha que complicação, turma. Aí ela captura aqui, eu tomei de cavalo, beleza. E ela joga aqui dama em G4, que acaba tomando um duplo, né? Aqui foi uma falha tática, né? Mas vale ressaltar que esse lance também é interessante, porque primeiro, ela defende o cavalo solto. Talvez ela quisesse voltar o cavalo, mas não consegue, porque eu tô defendendo bem aqui, né? Simplificaria muito. Acho que ela deve ter visto isso e não gostou muito. Então ela tenta defender o cavalo. E outra coisa, deixa eu passar a vez aqui para explicar uma outra coisa. Nós estamos treinando temas de ataque contra o roque. Então eu imagino que esse lance G4, a dama em G4, buscou cravar o peão para que ela tivesse ideias associadas a que a gente chama de torre hipermoderna, que é passar a torre para frente dos peões e de repente ameaçar aqui um canhão, ou então ameaçar um torre H3, porque esse peão aqui está solto, né? Eu acho que ela teve essas ideias, ainda por cima defendendo o cavalo.
Então, embora esse lance dama G4 ele seja ruim, objetivamente ruim, porque perde uma qualidade, ainda vale o elogio pela ideia ofensiva, né? Defensivamente esse lance falha, mas ofensivamente é interessante sim. Tem as suas ideias, né? Então aqui eu dei o duplo, ela defendeu, e aqui eu pego a qualidade. E agora eu tô bem na posição, né, pessoal? Agora o pior já passou. Aí eu desenvolvo a torre aqui, beleza? Ela joga um C4 interessante, tentando evitar aqui o meu B5. E ela pode voltar o cavalo com alguma segurança ali e tal. Não, objetivamente não foi um lance nada demais, mas sempre tem uma ideiazinha, sabe? Daí aqui, mais um ponto interessante. Eu ofereço troca de damas, porque se ela aceitar a troca de damas, o jogo vai ficar bem mais tranquilo, né? Eu tenho o par de torres. Eu imaginei que ela fosse, até imaginei que ela fosse evitar a troca de damas. E vale o comentário, crianças dificilmente evitam trocas, elas tendem a trocar, sabe? Então eu imaginei que ela poderia tirar a dama, por exemplo, para F2 e esquecer do cavalo. Essa era a minha ideia principal, inclusive. Ela não só não troca as damas, como ela defende o cavalo e o peão, porque também tem o peão de C também tá caindo, né? Ela joga aqui dama B3. Olha que interessante, pessoal. Esse tipo de lance não é comum para uma criança, tá? Por isso que, de novo, me chamou muito a atenção essa partida. Então ela defendeu tudo aqui. A posição tá muito perigosa, mas ela tá se defendendo do jeito que dá, né? Aí eu ameacei checkmate. Se ela passa a vez, dama por G2, checkmate. Imaginei que uma hora a criança se perde, né? Uma hora dá errado, né? Então eu imaginei que talvez agora já ganhasse, mas ela vai lá e defende. Muito legal. Bota a segunda torre no ataque. Aqui já não tem muito como evitar tudo, né? Porque tem cavalo caindo, a torre também tá caindo. Ela faz uma casinha de fuga aqui pro rei, caso precise, né? O que é um raciocínio coerente. Então eu tomo a torre e entro com a segunda torre. E de novo, mais uma vez, eu achei que aqui ela ia errar. Sei lá, ela ia subir com o rei tentando bater na minha torre. E a minha ideia seria entrar na sétima aqui com as duas peças, ameaçando vários mates, né? Mas ela vai pra frente. Ela percebeu o perigo de voltar e vai pra frente. Mais uma ideia. Então, quer dizer, ela fez a ideia que eu pensei, atacando minha torre, só que indo pra frente que ela tem mais opções de fuga, né? Mais um lance difícil que crianças normalmente não conseguem fazer, tá? Mais uma vez, assim, mais uma armadilha. Se ela passa a vez, eu dou aqui um espetinho nela, né? E ganho a dama. E imaginei que ia conseguir, finalmente vou acabar com essa partida. E ela se defende, ela tira a dama. E veja, ela tira a dama ameaçando o cheque. Ela tem o dama D8 disponível ali. Não que vá resolver o jogo, mas ela tá buscando contra-jogo o tempo todo. Isso é impressionante, gente. Ela tem 8 anos. Aqui eu tô falando meio como um professor orgulhoso, né? Eu tenho que falar, eu me orgulho muito dos meus alunos, sabe? A gente tá treinando muito forte, o pessoal tá se dedicando bastante e tão surgindo partidas bonitas como essas, sabe? Vou mostrar outras mais pra frente, também que foram espetaculares. É muito legal de ver assim o desenvolvimento dessas crianças, sabe? Vem uma boa geração por aí à frente. Então aqui eu dei o cheque. Notem como ela gastou tempo aqui. Ela tinha 4 minutos e 20. O tempo dela tá ali em cima no canto direito, né? E o tempo dela caiu para 2 e 38. Ela gastou mais de 2 minutos. Ou por outros 2 minutos, porque tem acréscimo também, né? Tem 10 segundos. Ela gastou 2 minutos aqui. Muitas crianças só mexe o rei e pronto. Ela realmente se esforçou em tentar achar uma casinha boa. É que a situação já tá bem difícil, né? Então aí eu dou esse cheque. Continuo ameaçando o cavalo e ameacei a dama. Aqui já não tem muito o que fazer, né? Se ela vai para outro canto, eu dou cheque e ganho a dama com a torre. Então ela tentou pra cá, mas aí cai o cavalo. Ela ainda me cria uma pequena ameaça que é contra a minha dama, né? Vai que eu não percebo que a dama tá atacada, né? Mas aqui tem o mate em 2, né? Então mando esse e esse. Na verdade, mate em 3. Aqui ela me ofereceu empate, achei engraçado. Não dá pra aceitar o empate aqui, obviamente, né? Tô ganho. E aqui ela abandonou, porque no próximo seria
Checkmate. Então, turma, eu espero que vocês tenham gostado dessa partida. Ela acabou aqui, ela abandonou aqui, né? Eu recusei o empate, aí ela abandonou. E é isso, muito incrível, sério. A gente tem feito partidas espetaculares, com ideias fascinantes. Por exemplo, esse cavalo G5 aqui. Deixa eu voltar aqui. Cavalo G5 associado à ideia de peão isolado. E ela entrou na estrutura de peão isolado com esse lance. E tudo isso, pessoal, foi pura intuição, tá? Porque eu ainda não expliquei ainda a teoria de peão isolado para ela. Ela tem 8 anos, ela tem coisas que tem que ver antes, né? Tem que aprender algumas coisas antes. Essa sequência aqui foi simplesmente incrível. E até agora, eu vou depois rever a partida com calma. Até agora eu não sei qual era a melhor defesa, tá? Nessa variante aqui. Por exemplo, será que cavalo F5 funcionaria? Honestamente, eu não sei dizer se isso aqui seria uma defesa plausível. Eu não sei, porque tá tendo... Já tem que avaliar aqui se esse já não funciona direto. Assim, tem tanta linha aqui, pessoal. Esse dinamismo que ela conseguiu é impressionante. É realmente uma coisa bem impressionante, tá? Que vale a pena deixar registrado. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Assim como eu gostei, isso aqui é uma obra de arte de verdade. Valeu, pessoal. Até a próxima.